pessoas buscam honra e reconhecimento, mas assim como após a noite vem o amanhecer, quem serve o Senhor é honrado por Ele. Esse é o estudo de número 942 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser perseverantes em servir ao Senhor e fazermos o que lhe agrada, pois Ele é fiel e Ele é recompensador. Vamos ao nosso tema. Deus verdadeiramente honra seus servos. O nosso texto base está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, que diz: Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Muitos personagens bíblicos foram honrados pelo Senhor e foram reconhecidos por Ele, e também foram reconhecidos pelos homens. Vamos ver alguns exemplos. Eu peguei o primeiro exemplo, o exemplo de Josué. Josué significa Deus é a salvação. Josué foi um grande líder, ele foi sucessor de Moisés, ele foi um homem respeitado e honrado pelos homens após ele atravessar o Rio Jordão. Josué capítulo 3, verso 7 diz: Então Yahvé falou a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Deus orientou a Josué como ele deveria proceder e ele obedeceu ao Senhor em tudo. Josué honrava a Deus, ele obedecia a Deus, ele amava a Deus acima de todas as coisas e ele foi honrado pelo Senhor. Josué capítulo 4, verso 14 diz: Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. O Senhor começou a exaltar Josué, o Senhor honrou Josué na frente de todo o povo israelita. Louvado seja Deus. Outro exemplo muito lindo, muito conhecido e para nós meditarmos e aprendermos através dele é o exemplo de José. José significa Deus acrescenta ou aquele que acrescenta. José era filho de Jacó com Raquel e ele passou por grandes sofrimentos, ele passou por grandes angústias. José foi rejeitado, ele foi odiado e vendido pelos irmãos, mas ele não guardou mágoa. Olha o caráter de José. José foi levado à prisão devido à mentira da esposa de Potifar e ele também foi esquecido por alguém que prometeu ajudá-lo, mas em todos os momentos José permaneceu fiel ao Deus vivo e poderoso, e o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, era com José. Vamos ver Gênesis capítulo 39, verso 2, que diz assim: Ora, e Yahvé o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E a Bíblia também fala que o Senhor esteve com José na prisão. O Senhor esteve com José no governo do Egito, porque Deus era com ele, Deus se agradava dele, ele honrava a Deus. Deus foi com José na casa de Potifar, como mostrou o versículo, mas Deus foi com ele em todos os momentos. Nós vimos também que o Senhor honrou a José e José honrou ao Senhor. José se tornou governador do Egito numa época em que aquela nação era uma das maiores nações. Gênesis capítulo 50, verso 20 diz: O mal que tinha em Saim
intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, ou seja, salvar a vida de um povo numeroso. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus caminhos. A Bíblia não nos mostra José questionando o agir de Deus, mas a Bíblia mostra que José, ele enxergou além, ele viu toda a maldição sendo transformada em bênção, todo o mal que ele recebeu dos homens, ele viu Deus agindo e transformando. Outro exemplo que nós podemos nos lembrar é o exemplo de Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz, e Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia e lá ele escolheu ser fiel ao Senhor, manter-se fiel e em todo o tempo. Daniel capítulo 1, verso 8, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele escolheu não se contaminar, ele teve uma decisão, ele não foi rebelde, ele não agiu com amargura, mas ele agiu como um verdadeiro servo do Senhor, como um embaixador do Rei dos Reis aqui na terra, e Deus foi com ele em todos os momentos. Daniel capítulo 1, verso 15 diz: e ao fim de 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Eles faziam a diferença porque eles tinham compromisso com Deus, eles tinham propósito com Deus, eles eram fiéis ao Senhor. Você viu que eu falei no plural? Por quê? Porque era Daniel, era Ananias, era Misael e era Azarias. Esses 4 amigos, eles tinham o mesmo propósito de servirem ao Senhor, independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos serem bons ou serem ruins. Daniel, ele foi reconhecido como servo do Deus Altíssimo. Vamos ver, por exemplo, quando a rainha, a mãe de Belsazar, disse a Belsazar sobre quem era Daniel. Daniel capítulo 5, verso 11, o verso 12 diz: há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, e interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor, mas era comum os netos chamarem seus avós de pai. Mas Belsazar, ele rebelou-se contra o Senhor, ele desonrou o Senhor, e a sentença dele foi escrita na parede por uma mão. Imagina, uma mão sem braço. Belsazar ficou apavorado e foi chamado Daniel, porque somente Daniel conseguia interpretar. Mas sabe qual era o segredo de Daniel? Ele era fiel ao Senhor, ele tinha a presença de Deus na vida dele, ele o temia, ele o honrava e ele o amava acima de todas as coisas. E naquela mesma noite a sentença de Deus para Belsazar se cumpriu, ele morreu, e o reino da Babilônia
foi tomado por Dário. Por diversas vezes Daniel foi exaltado diante do rei e diante dos homens e honrado por Deus. Eu estava falando de Belsazar. Vamos ver Belsazar honrando a Daniel? Daniel capítulo 5, verso 29, que diz: então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Em compensação, aquele rei Belsazar, após fazer isso, ele morreu. Os amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, também foram honrados pelo Senhor. Eles eram fiéis ao Senhor, eles amavam o Senhor e a fidelidade deles ao Senhor era muito mais preciosa do que a própria vida deles. Eles foram honrados por Nabucodonosor e foram colocados sobre os negócios da Babilônia. Nós não podemos nos esquecer que eles, assim como Daniel, eram cativos, eram prisioneiros lá na Babilônia, e lá eles honrados, eles ocupavam cargos elevadíssimos. Após serem colocados na fornalha ardente, eles foram honrados ainda mais. Daniel capítulo 3, verso 28 e verso 30 diz assim: falou Nabucodonosor dizendo, olha que tremendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois eles violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. O nome do Senhor foi exaltado, foi honrado pelo rei Nabucodonosor, e aqueles 3 jovens, servos do Deus Altíssimo, prosperaram no lugar em que estavam cativos. Lembra do nosso texto base? No nosso texto base nós vemos o exemplo do sacerdote Eli. O sacerdote Eli tinha uma promessa para ele, para a descendência dele, de serem honrados, de terem glória. Mas o que ele fez? Ele desonrou ao Senhor, ele deu mais honra aos filhos dele, e é um versículo muito importante nós meditarmos sempre. Vamos ver 1 Samuel capítulo 2, verso 30, vamos ver ele inteiro, que diz assim: portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Olha só, entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. A desonra do sacerdote Eli ao Senhor, porque ele, o amor dele aos filhos dele, a honra dele aos filhos dele era muito maior do quanto ele amava ao Senhor, do quanto ele honrava ao Senhor, do quanto ele se dedicava ao Senhor. E a linhagem de Eli não teve mais o ministério do sacerdócio em Israel. Deus é Ele quem honra os seus filhos. Nós não precisamos nos preocupar. Muitos pensam que por causa dos seus esforços, das suas estratégias ou da sua inteligência são honrados, mas a verdadeira honra, ela vem do Senhor. É por isso que a Bíblia fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, porque tudo vem do Pai das luzes para os seus filhos. Louvado seja Deus. Não te preocupes não, porque o Senhor vai te honrar e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. O homem busca reconhecimento e busca honra, mas honra e reconhecimento verdadeiramente vem do Senhor, e a honra que vem do Senhor é perfeita, é gloriosa. O homem é honrado, mas o nome do Deus todo
Todo-Poderoso é glorificado através da vida dele. 1 Crônicas, capítulo 29, o verso 21 diz: a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, em tuas mãos residem toda a força e o poder, na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Então, no Senhor, o encorajamento, o consolo e a dignidade, ela vem também. Eu vou começar a concluir. Nesse estudo, nós vemos que verdadeiramente é Deus quem honra os seus servos, mas são pessoas que, se você observar, eles agiam com humildade, com fidelidade, eles foram perseverantes, eles temiam e amavam ao Senhor. O Senhor os honrou, mas os honrou no tempo certo, no tempo de Deus, pois se mantiveram sob a poderosa mão do Deus Todo-Poderoso. Que possamos, assim como eles, esperarmos com paciência no Senhor, pois certamente nós seremos honrados pelo nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para você se inscrever. E o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.